Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula faz parte de um curso, né? E esse curso ele tem uma série de aulas que acontecem numa ordem lógica aqui. Eu estou tentando, no YouTube, deixar os vídeos nessa mesma ordem numa playlist. Talvez, se você assistir os vídeos na ordem, faça mais sentido. Também recomendo, quem quiser aprender esses conteúdos, tentar fazer os exercícios propostos, né? Mesmo que eu não possa avaliar eles. Talvez, se você praticar, fique mais fácil de aprender também. Os alunos que estão matriculados, bom, esses não têm opção. Eles só passam na matéria se eles fizerem os trabalhos, né? E a gente está caminhando para a nossa terceira avaliação. A gente já viu todo esse conteúdo, quem diria, hein? E a gente está vendo agora sobre rig e animação. A gente já teve uma aula de como construir o rig, né? A gente está usando o rig do modelo Armature. E agora a gente vai ver como é que a gente grava as animações e organiza as animações para o modelo dentro do Blender. Então, eu estou aqui com o meu modelinho do jeitinho que estava na última aula, né? Então, a gente fez o Armature, né? E agora eu vou ter que falar, obviamente, todas as coisas teóricas que envolvem a animação, né? Deixa eu limpar aqui minhas transformações, né? E vamos falar sobre as animações. Eu vou tirar essa interface aqui, vou deixar ela do jeito que ela vem por padrão no Blender, né? Então, vou deixar aqui do jeito que vem por padrão no Blender. A gente tem, obviamente, uma aba de animação dentro do Blender, tá? Então, para quem está acompanhando o curso esse semestre todo, o Blender vem com abas direcionadas para cada área de atuação, né? Uma delas é a animação. A gente pode usar ela se quiser, não tem problema nenhum, né? Mas eu quero mostrar para vocês quais são as interfaces de animação que o Blender tem, antes da gente começar a animar, né? É bom a gente saber quais são as interfaces de animação antes de começar a fazer animação, tá? Então, essa interface aqui, ó, que inclusive está com as minhas anotações aqui, ó. Minhas anotações, elas estão aqui. Se eu apagar elas aqui, elas somem. Minhas anotações, elas são uma animação. Acreditem ou não. Quando eu desenho aqui no Blender, isso é uma animação. Porque o Blender também faz a animação 2D, ele também tem recurso de animação. Esse recurso de anotação, ele é feito exatamente para revisões de animação. Quando você tem um diretor, um supervisor, ele desenha por cima, né, da sua animação, indicando quais são as alterações que você tem que fazer. Então, essa ferramenta de anotação é o que eu estou usando para escrever no semestre inteiro, tá? E aí, vamos pegar essa barrinha aqui, sempre esteve aqui no rodapé do Blender. É uma timeline essa interface. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem 5 interfaces de animação no Blender, tá? São 5 interfaces de animação. A que vem por padrão é a timeline. Tá? Essa é a interface que vem por padrão no Blender. A timeline, ela vai trazer para mim os controles de play, pausa, de avançar e retroceder, né? Inclusive tem um avanço aqui que é específico para quando eu tiver animações feitas, tá? Eu também posso clicar aqui e avançar, né? Então ele tem um play aqui, ele tem como eu avançar aqui, e aqui ele tem um contador de frames. Ele me fala, na verdade, em qual imagem da minha animação eu estou. Pode não parecer, mas quando a gente está fazendo as coisas no computador, a gente está criando uma série de imagens individuais. Então, a cada instante, o computador está criando uma imagem nova para a gente do conteúdo que a gente está exibindo. Quando a gente vê um filme na TV ou uma série, a gente também está vendo uma série de quadros individuais. Antigamente, né, quando tudo era de pedra, e os cinemas eram de pedra, e as cadeiras eram de pedra, a gente tinha uma estrutura de plástico, né, que a gente chamava de película cinematográfica, que continha todas as fotos de um filme, cada foto representando uma alteração disso no tempo. A gente colocava essa película cinematográfica num rolo, dentro de um projetor, e projetava as imagens individualmente. O nosso olho ele tem um mecanismo que chama persistência retiniana. Ele carimba uma dessas imagens, guarda no cérebro e processa a próxima imagem para poder fazer a interpretação disso. Se eu passo isso numa certa velocidade, e nem precisa ser uma velocidade tão alta,
meu cérebro já consegue interpretar aquilo como movimento. Se eu passar a 10 quadros por segundo, você já vai ver a coisa mexendo. Seu cérebro já vai falar assim, ah, está movendo. Ele já vai interpretar como movimento, mesmo com frame rate muito baixo. Então, o que está acontecendo aqui no Blender é que cada um desses números aqui representa uma dessas fotografias aqui. Então, eu tenho aqui o meu quadro 1, o meu quadro 2. Opa, animei ele. Deixa eu tirar minhas capacidades de animação. Deixa eu trancar a minha animação aqui. O quadro 2, o quadro 3, opa, pulei um. O quadro 3, o quadro 4, o quadro 5. Né? Então ele está passando. O que acontece é que nada está mudando. E porque nada está mudando, esse é o filme mais chato do mundo. Porque nada muda no tempo. Todos os meus frames, todos os meus quadros são exatamente iguais. Para que isso seja realmente animado, eu preciso que cada quadro tenha um conteúdo diferente, uma informação diferenciada, para que a gente veja movimento. Né? Então, vamos provar que o que eu falei não é mentira, com a minha ferramenta de anotação. Deixa eu destrancar de novo aqui minha... Então, se eu fizer um desenho aqui, 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 outro aqui, outro aqui. Eu tenho 12 variações, cada uma, se eu der play, vai mover. Como eu disse, se eu der play, eu vou até mudar aqui a velocidade só para provar um ponto. Né? Eu quero ver o meu formato custom. Eu quero 10 FPS. Não, seu olho acredita que está movendo. A gente geralmente quer velocidades um pouco maiores quando a gente quer uma sensação mais natural do movimento. Né? Geralmente quando a gente vê filmes, né, filmes eles rodam entre 24 e 30 por segundo. Aqui vai ficar acelerado, mas vai dar uma sensação um pouco mais naturalista. Né? Nosso cérebro, na verdade, ele fica satisfeito com 16 quadros por segundo, nosso cérebro já interpreta com naturalidade. Ele já olha para a imagem e fala, ah, isso move de forma realista bastante. Como a gente trabalha com jogo, a gente quer acessar uma outra parte da visualização, que é a parte relacionada a reflexo. O nosso reflexo é bem rápido, a gente consegue reagir em velocidades altíssimas, 250 quadros por segundo, e você consegue perceber que alguma coisa mudou e reagir. Então, se você vai fazer um jogo, por exemplo, que é só narrativo, visual novel, ou um jogo de batalha de turno, você pode manter o quê? Um frame rate muito baixo. Você pode trabalhar sempre com 12 FPS, 30 FPS, que né, tipo, seu olho vai ficar extremamente satisfeito, seu cérebro vai ficar extremamente satisfeito. Se você está fazendo um jogo que precisa de reflexo, FPS, corrida, você vai querer um frame rate alto, você vai querer 60 quadros por segundo, porque você quer que a pessoa tenha tempo de reagir e né, responder, e que ele não sinta distância entre a reação dele e a ação dentro do jogo. Então você vai querer uma velocidade mais rápida. Isso, de novo, varia de jogo para jogo. Mas uma coisa legal é que quando a gente vai do software 3D de modelagem e animação, usando a animação em rig, para um software de jogo, a gente não precisa mudar o frame rate. Porque quando a gente salva as animações, ele salva em milissegundos. Então não importa mais o frame rate. Ele fala em quantos milissegundos que a coisa acontece. Então, se eu usar 24 FPS, que é o padrão do Blender, eu vou exportar o quê? 24 FPS significa que tem 24 quadros para cada segundo. Ele vai exportar um segundo. Se eu colocar 30 quadros, ele vai exportar um segundo. Se eu colocar 60 quadros, ele vai exportar o quê? Um segundo. Então, se o meu FPS é 60 FPS, na hora de exportar vai virar o quê? Um segundo. Então,
ele sempre vai usar o tempo. E aí a gente pode ficar relaxado, você não precisa preocupar em ajustar isso aqui não, tá? Vocês não precisam preocupar em animar, e nem é saudável você animar em frame rates muito altos, você tem que lidar com muito mais informação, é bem mais cansativo, tá? Você pode trabalhar com frame rate padrão do Blender, não precisa preocupar com isso, funciona, que é uma maravilha. Basicamente ele vai exportar para você a coisa convertida para segundos, o software vai importar aquilo convertido para segundos e vai funcionar, que é uma beleza, tá? Então, não vou entrar muito nessa parte de FPS, mas a saber, o padrão do Blender, né? O padrão do Blender é 24 quadros por segundo. Esse é o padrão do Blender. O que significa que a cada 24 quadros da minha animação, eu tenho 1 segundo de ação, tá? Então, 24 quadros aqui vai representar 1 segundo. A Unity entende esses frames individualmente ou só a animação como um todo? Ela vai entender os frames individuais, obrigatoriamente. Ela vai entender os frames individuais. No processo de exportação, todas as modificações que você faz para animar, elas são gravadas como uma informação individual. Então, ele vai entender obrigatoriamente como frames, tá? Ele vai calcular informações adicionais, ele vai fazer o preenchimento entre essas imagens, porque se você tem 60 FPS no jogo e você animou a 24 FPS, então você vai ter o que? Mais quadros na Unity do que quadros no Blender. Ele vai calcular as variações entre uma marca e outra. Mas a gente vai ver isso vagarosamente. Tá? De novo, é extremamente compatível e a gente pode ficar super tranquilo. Mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é que meu filme mesmo continua sendo chatíssimo e nada acontece. Tá? Vamos continuar aqui na timeline. Minha timeline ela tem um frame inicial aqui, que eu estou navegando aqui. Ele tem também o quê? O tamanho do meu filminho. Qual que é o tamanho da minha animação? Então aqui está começando com o frame 1 e terminando no frame 20. Vou pôr 24 para durar 1 segundo certinho. Então aqui ó, eu tenho um filme de 1 segundo. Se eu mudar para 12, um filme de meio segundo. Né? Que na verdade é o que a gente precisa para fazer a maioria das ações em jogo. São tempos curtos. Você não precisa fazer uma ação de jogo, né? Sua nave dispara um tiro, o seu personagem dá um pulo, né? O seu carro dá uma freada. Nada disso acontece com muito tempo. Geralmente as ações que demoram mais são as ações de espera. Né? O personagem respirando, esperando um comando. Né? A gente, para respirar, a gente demora mais que um segundo. A gente puxa o ar, solta o ar. É geralmente mais lento. Tá? Então, a gente vai, inclusive, também trocar esse tempo aqui toda vez que a gente quiser animar uma ação nova. Cada ação vai ter o seu próprio tempo. Né? A gente vai trocar esse tempinho aqui, né, para variar aqui. Vou deixar 24 quadros por segundo. Tá? E aqui eu tenho uma lista de tudo que está animado na minha cena. Eu não tenho nada animado na minha cena. Não tem nada animado na minha cena. Deixa eu pegar aqui um objeto. Deixa eu criar um objeto aqui. Vou pegar uma esfera. Né? Deixa eu fazer um pouquinho menor, não precisa ser tão grande não. E aqui, ó, o que acontece? Não tem nada animado aqui, mas se eu criar uma animação, se eu criar uma animação aqui, ele vai mostrar essa animação nessa linha de tempo aqui, tá? E o sumário vai mostrar a animação de tudo que eu tenho na minha cena. Então, aqui eu tenho qualquer coisa que eu selecionar, se ela tiver animação, ele vai mostrar para mim, ó. Então aqui, ó, ele está mostrando a animação do guindaste. Se eu clicar aqui, ele está mostrando a animação do rig. Aqui, ele está mostrando a animação da esfera. Então a timeline me mostra o que tem de animação nesse objeto selecionado. E isso já é bem legal. Só que eu não estou vendo eles ao mesmo tempo, né? Eu estou vendo um de cada vez. É aí que vai começar a entrar outra interface de animação. Com frequência, eu preciso comparar animações diferentes. Se eu tenho dois objetos que estão interagindo, cada um tem a sua animação, cada um tem o seu
tempo de agir, né, às vezes eu vou precisar o quê? Eu vou precisar de uma outra interface. Eu vou trocar de interface aqui, mas não é o que eu quero no final. Eu vou fazer isso só por enquanto. Então, a primeira interface que a gente tem aqui é o que chama DopeSheet. Ela vai ter um sumário, mas ela vai ter a opção de controles de visualização que não tem na timeline. Ele não mostra o frame aqui, ele não tem o play, mas ele vai ter o controle de visualização onde ele permite que eu veja todos os objetos ao mesmo tempo. Então, eu posso ver se os tempos estão coincidindo. Isso já é bem legal para a gente. Isso já é bem legal. Isso já vai ajudar bastante a gente a controlar as animações que a gente vai produzir, né? O DopeSheet a gente vai voltar nele mais um pouquinho, porque ele também vai ter o quê? Ele vai ter como controlar vários tipos de conteúdo. Então, ele vai ter um editor de animação de vértice, que é um conteúdo que a gente vê no 6º período. Ele vai ter o controle do desenho animado do Blender, os controles de máscara de efeito para editor de vídeo. Então, esse DopeSheet ele vai atender o quê? A várias ações diferentes para a gente. A principal que a gente quer aqui, na verdade, é essa que chama Action Editor. O Action Editor ele vai funcionar parecido com a timeline, mostrando um objeto de cada vez. Mas ele vai permitir que eu tenha o quê? Que eu possa ver todas as ações criadas e que eu possa criar o quê? Uma biblioteca de ações para exportar para um jogo. Então, se meu objeto tem várias ações, né, é aqui que eu vou poder controlar nesse Action Editor, dentro do DopeSheet, dentro do Action Editor, eu vou poder o quê? Ter várias ações, né? Então, se eu pegar aqui uma ação já pronta, né, ele consegue conservar as animações que eu já criei e eu consigo resgatar elas a hora que eu quiser. Então, essa interface para a gente, DopeSheet, ela vai ser a mais importante para o nosso trabalho, porque é com ela que eu vou poder criar múltiplas ações para o meu jogo, e é com ela que eu vou batizar, conservar e tornar essas ações compatíveis com o motor. O motor de jogo vai reconhecer essas ações separadas e vai permitir que eu acesse elas em tempos diferentes via código. Então, a gente vai voltar aqui daqui a pouquinho. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta nessa interface. A nova interface é o DopeSheet. E dentro do DopeSheet, eu estou usando a opção Action Editor. Tá? Mas tem mais interfaces de animação no Blender. Eu tenho um editor de curvas. O editor de curvas, ele vai permitir que eu veja realmente o que está acontecendo com a minha animação. E aqui não está acontecendo nada. Eu tenho transformações de posição, rotação e escala, certo? Olha só minhas transformações aqui. Só que nada está mudando no tempo. Ou seja, não existe variação. Quando eu chego no frame 1, o valor desse ponto aqui na linha é 3,56. E esse valor é o mesmo valor para sempre. Então não existe variação no tempo, não existe movimento. Então eu preciso informar para o Blender, se eu quiser animar, eu preciso informar que existem variações no tempo para gerar animação. Ou seja, para que algo seja animado, eu preciso de pelo menos uma informação de início e fim que sejam diferentes entre si. Porque se for igual, não mudou nada. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variação no tempo. E vou gravar essa variação. Agora, vocês estão vendo que mudou aqui, ó. Vamos ver só a curva de Z aqui. Ela começa em 3,56 e termina em 0,559. O que acontece? Então quer dizer que em 22 quadros ele está alterando. É assim que a gente vai criar nossas animações, informando para o software em quais frames ele tem que registrar uma variação.
Tem nome para essas coisas. Graças a Deus. Tá? Tem nome para essas coisas. Tá? E, de novo, essa interface curva, a gente não precisa usar ela esse semestre. De novo, ela é legal porque ela vai permitir que eu faça edições finas no acabamento das coisas e eu posso realmente alterar o comportamento movendo aqui, mas isso não é muito prático para animação. Porque, não sei se vocês perceberam, um simples movimento já tem o quê? 9 curvas. Então, existem 9 variações aqui. Então, é bem massivo. Quando você for tentar trabalhar por aqui, vai ser bem massivo. A gente quer evitar ter que ficar editando as curvas. A gente quer trabalhar, na verdade, lá no DopeSheet. Né? Mas antes de eu ir para o DopeSheet, deixa eu avisar para vocês, existem um sistema de animação chamado Driver, que a gente também vai ver no 6º período, que é quando eu crio um objeto controlando outro objeto. Então, a gente pode ter um objeto que é uma alavanca que faz girar um outro objeto. A gente consegue ter controles complicados em jogo, criar sistemas automatizados. Tá? Geralmente, a gente faz isso para expressão facial, ter bastante controle de expressão facial em animação, porque você quer que um osso mexa pouco, mas ele controle um conjunto de músculos. Então, para que um bone controle múltiplos músculos, a gente usa esse sistema de driver. Tá? A gente tem também um editor de animações. Isso aqui, a gente não tem uso para isso no curso de jogos, mas é bom saber que o Blender possui uma forma de combinar múltiplas ações. Por que isso é importante? Porque às vezes, quando a gente está mexendo nas coisas, a gente, sem querer, gera uma ação duplicada aqui, ou cria uma lista de faixas assim. Ó. Se sua animação tiver dessa forma, é porque você foi criando essas faixas de edição. Existem atalhos que fazem isso, a gente às vezes cria isso por acidente, e é visível aqui na interface. Então, se você estiver possuindo NLA Tracks, que são faixas de editor não linear de animação, então isso aqui é Non-Linear Animation. Quer dizer que eu posso pegar os meus ciclos e embaralhar do jeito que eu quiser. Tá? Se tiver isso aqui, não é complicado de resolver. Você pode só apagar as informações aqui que você vai limpar. Então, você pode dar um delete na tira, um delete na coisa que você vai limpar. E aí você não vai ter mais os actions perturbando. Tá? De novo, isso pode gerar realmente uma poluição no seu arquivo. E a gente não está usando isso a priori. Tá? É importante saber isso também, por quê? Porque quando a gente tem problemas de exportação de animação entre o Blender e a Unity, é aqui que eu resolvo. Eu posso colocar cada animação numa faixa dessas e pedir para o Blender exportar todas as animações obrigatoriamente. Né? Ou seja, eu vou criando novos canais aqui, né? Adicionando adicionando faixas, e para cada faixa eu adiciono um action. E aí eu forço o Blender a exportar todos. Então isso é uma coisa que às vezes resolve problemas de exportação entre a Unity e o Blender. Então é algo que a gente espera que não aconteça com vocês, mas é bom saber que existe uma opção na hora de exportar o FBX que considera essas faixas e você pode forçar todas as animações que estiverem ativas aqui, né, a serem exportadas para a Unity. Esse é o editor não linear. Tá? Esse é o editor não linear. Ele chama NLA na abreviação, mas ele é um non-linear animation. Tá? E a gente tem esses 5 editores aqui. Beleza? Tranquilo? De interface tá bom? Então vamos para a parte divertida. Vamos animar. Uma coisa que eu vou fazer eu criei um tanto de action que eu não quero. Esse arquivo tem um monte de action. Eu quero me livrar desses actions. Então, eu vou voltar no meu DopeSheet e eu vou apagar os actions que eu não estou interessado. Coisa que é importante para vocês. Porque se vocês tiverem criado um monte de action, que vocês falam, mas esse action eu não quero, esse action não é interessante. Meu arquivo está com 20 actions. Não, o Daniel vai tirar todos os pontos, porque ele tira ponto por action adicional. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no Blender, File. Eu vou em Actions. Aqui tem a lista de todos os actions que eu tenho no meu arquivo.
tá? Todos os actions estão aqui, eu vou apagar eles. Então, eu vou apagar todos esses actions, delete. Eu estou clicando com o botão direito. E agora não tem mais nenhum action. Se a gente vier aqui no Dope Sheet, no Action Editor, não tem nenhum action, tá? Então, agora tem um começo livre aqui para poder trabalhar, tá? Então, como que eu faço isso? Como é que eu crio uma animação, tá? Então, para criar uma animação, vamos lembrar que a gente já tem, deixa eu dividir aqui de novo, deixa eu colocar minha timeline aqui, ó, minha timeline. A gente já tem um conceito aqui, ó, o conceito de frame, tá? Eu vou grifar isso aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? Esse aqui é o frame que eu estou nele. Vamos avançar aqui, ó. Então, esse é o frame que eu estou nele. Esse é qual imagem que eu estou vendo atualmente. Então, agora eu estou no frame 9. Então, o frame existe. Não tem o que fazer, gente. Frame existe. Vocês podem bater o pé, você pode fazer birra. Você abrir o Blender por padrão. Deixa eu abrir o Blender por padrão aqui. Ó. Vamos abrir um arquivo default aqui do Blender. Ele, por padrão, ele já criou 250 quadros num filme muito sem graça que só tem um cubo. Por padrão. Então, frame é uma coisa que acontece no software 3D. Não tem como evitar. Então, frame é algo que já está lá. Só que esses frames não fazem a coisa mover, certo? Para eu fazer a coisa mover, eu tenho que falar que alguns desses frames são mais importantes que os outros. Eles guardam informações-chave de movimento. Então, o que eu quero aqui é, se essa é uma informação, se esse frame, vamos lá no frame 1, se o frame 1 da minha bolinha é um frame importante, então eu quero falar que isso é um keyframe. Ou seja, é um frame chave. É um frame importante para a minha animação. Eu falo, olha, grava isso aqui. Vamos gravar um keyframe, tá? A gente tem essa opção dentro aqui do meu objeto. Eu tenho um menu de animação e eu vou ter um atalho para Insert Keyframe, tá? Então, eu vou deixar paradinho aí, porque quem está vendo o vídeo gravado pode dar um pause e pode dar um print na tela, né? E copiar o atalho também, se quiser, tá? Vocês vão ver eu apertando o atalho o tempo todo, né? Vai aparecer uns keyframe mágicos, não é magia, eu apertando o I no meu teclado, tá? Quando você apertar aí, ele vai gravar para você a posição, a rotação e a escala do seu objeto. Né? Falando, ó, é importante, eu quero lembrar essa posição, eu quero lembrar essa rotação, eu quero lembrar essa escala. É isso que vai definir um keyframe. Está compreendida essa parte, gente? Posso? Então vamos lá, vamos inserir um keyframe. Vamos lá? Só para relembrar, porque eu dou aula em slow motion mesmo, tá? Eu dividi a tela aqui e escolhi o Dope Sheet. Escolhi o Dope Sheet na opção Action Editor, tá? Então, isso aqui é como a gente vai trabalhar para criar as animações para jogos. Então, isso aqui eu já tinha feito antes, eu estou refazendo para ficar memorizado. Estou usando o Dope Sheet com Action Editor, beleza? Tranquilo? Posso criar o keyframe? Olha o suspense. Posso criar o keyframe, pessoas? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou apertar o comando aqui, ó, objeto, animation, insert keyframe. Várias coisas aconteceram. Várias coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu é que isso aqui ficou amarelo. Se está amarelo, ele está informando para mim que tem um keyframe nesse frame. Tem um keyframe aqui. Aqui no Action Editor apareceu dois losangos, duas bolinhas. Tá tampando aqui. Duas bolinhas amarelas. Esse é o meu keyframe. Ele está amarelo porque ele está selecionado.
Se eu tirar a seleção aqui, ó, eu tenho as opções de tirar a seleção, ele fica branco se ele não tiver selecionado, ele fica amarelo se ele tiver selecionado. E eu posso, inclusive, dar grab nele, que ele vai mover. O mesmo comando de grab que a gente usa para mover as coisas aqui, eu posso usar ele para mover aqui também. Tá? Então eu posso mudar o tempo dele. Se eu maximizar aqui, o que ele falou? Ele falou que ele gravou a informação de posição, ele gravou a posição de rotação, ele gravou a posição de escala. Então isso já é uma alteração que ele marcou aqui para mim. Se eu for no menu do objeto, nas transformações, você vai ver que ficou amarelo aqui também. E todos eles ganharam um losango branco aqui, ó. Esse losango aqui, ele também é a informação de keyframe. Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês. Eu apaguei o meu keyframe, apertei delete, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu gravei o quê? Eu gravei a posição. Se eu apertar aqui, eu gravei essa posição. Se eu apertar aqui. Então, aonde tiver essa bolinha no Blender, que significa que é um conteúdo que você pode animar ele. Se você encontrou essa bolinha do lado de um valor, se você clicar, você pode animar. Quando eu aperto I, ele marca de todos eles de uma vez só. É isso que está acontecendo. Então ele falou, olha, no frame 1, esses valores foram registrados. Eles estão gravados. Se eu mover aqui, ó, vou mover. Ficou verde. O que o verde está me informando? Ele fala, olha, esse valor varia em algum lugar. Ou seja, ele está gravado, tem um keyframe, esse valor está animado. O Blender não sabe o que é animação. Então, para ele ter um keyframe, ele já vai tratar, opa, tem animação. Nada está mexendo, mas ele acha que tem. Tá? O software não tem inteligência não, gente. O software é só obedece esse comando. Então, ele fala, ó, ele está informando para mim, ó, existe variação desse valor ou gravação desse valor em algum lugar. Então, esse valor está animado. Quando eu vou no amarelo, ele fala, ó, está gravado nesse frame. Tá? Então, é isso que ele vai me informar. Tá? Se eu vier aqui no frame 24 e inserir outro keyframe, olha que interessante. Ficou amarelo, fica verde aqui nesse meio e fica amarelo aqui. Então, vai ficar amarelo onde tem keyframe, vai ficar verde aonde não tem keyframe, mas me indicando que existe keyframe em algum lugar. Mas aqui o Blender fez um negócio que é bem mais interessante. Aqui ele está me informando que entre esses dois pontos não existe variação. Ele preenche com esse retângulo laranja quando ele fala o valor é idêntico. A gente chama isso de hold em animação, que é segurar, tá? E às vezes isso é importante. Às vezes você precisa segurar uma pose por um tempo, ou um movimento por um tempo. Mas, na verdade, nada foi animado ainda, tá? Nada foi animado ainda, tá? Então, deixa eu vir aqui e criar uma variação de valor. Eu vou pegar esse cara aqui, vou mover para cá, né? Deixa eu apagar esse desenho aqui, esse desenho não faz parte do meu coisa. E vamos inserir um outro keyframe. Olha só, tem os keyframes, mas não tem mais aquela barra laranja. Porque agora o valor, de fato, ele varia entre um ponto e outro. Entre um keyframe e outro keyframe, tá, tem variação. E aí eu tenho já um movimento acontecendo. Ele criou uma curva, eu não estou vendo a curva, mas ele criou uma curva desse movimento. Né? Se a gente for no editor de curvas, a gente vai ver que ele criou aqui as curvas, né? Indo e voltando. Mas eu não preciso trabalhar aqui. Eu posso fazer tudo no Dope Sheet. Certo? Então, para que exista uma animação, eu preciso de 2 keyframes, pelo menos, que possuam valores diferentes. Senão a gente não considera animação. Tá? Então tem que ter pelo menos 2 valores que variam entre si. Né? Então aqui eu estou variando, na verdade, eu estou variando aqui posição de Z e X. Os outros valores não estão alterando. Né? Estou variando só esses 2 valores. Beleza?
E quando eu crio uma ação e eu estou no Action Editor, ele vai me dar, nesse cabeçalho aqui, ó, a opção de batizar as animações que eu estou criando. Então, se eu quiser que essa animação seja utilizada, se eu quiser, vamos supor que eu gostei dessa animação. Vamos fingir que ela ficou boa. Vamos supor que eu gostei dessa animação. Num workflow de animação, eu já vou batizar ela aqui, ó, e falar que ela é, sei lá, o ataque. Como é da bolinha, e eu não quero confundir com outras coisas, eu posso chamar de ball, ataque. E aí eu quero ter certeza que o Blender vai salvar essa animação mesmo quando ela não estiver sendo usada. Eu vou clicar nesse escudo aqui, ó. Esse escudo aqui, ele vai gerar um usuário falso para essa animação e eu não vou perder ela quando eu fechar e salvar. As animações que tiverem indicadas com 0 aqui, ó, o Blender vai descartar quando eu fechar ele. Tudo que tem 0 usuários, o Blender fala, isso é lixo. Porque senão os arquivos iam ficar infinitos de grande. Porque toda vez que você cria uma coisa nova, ele tem que criar aquela informação para você trabalhar. Se você não está usando e ele não descarta, o arquivo vai ficando gigante. Então, o Blender ele faz uma limpeza de conteúdos não utilizados. Então, se você criou algo e não quer que o Blender descarte, você cria um usuário falso. Aí fica aparecendo o quê? Um F do lado do nome da coisa. Então, ali tem um F e o nome da minha ação. Significa que ele tem um fake user. Né? Então, ele não vai ser descartado na hora que eu... por exemplo, se eu fechar aqui, ó. Fechei aqui, ó. Minha animação não está sendo usada, mas ela continua aqui. Tá? Então, só para demonstrar isso aqui, eu vou salvar. Fechar o Blender. Vou reabrir o Blender. Né? Vou continuar meu trabalho. Passou um dia. Né? Só a animação que tinha esse F foi conservada. Tá? Só foi conservada. O que acontece, às vezes, é que, com frequência, a galera não percebe que colocou uma animação em outro objeto e está em uso. E, às vezes, gera uma animação que... vamos pegar esse objeto aqui, ó, e vamos colocar o ball attack nele aqui. Né? Eu posso colocar essa animação no objeto que eu quiser, não é? Mas se esse objeto estiver numa outra coleção e estiver escondido, né? O pessoal vai chegar aqui, né? Deixa eu tirar o fake user aqui. Tipo, não está animado aqui e não tem o 0. Tipo, não tem o 0 porque tem outro usuário. Se não está aparecendo o 0, tem usuário. Se está aparecendo o F, tem um usuário falso. Então, essa é uma leitura que vocês têm que ter para saber se o arquivo de vocês, né, vai perder conteúdo. Principalmente para você saber se você vai perder animação na hora que você fechar e salvar o Blender. Que é o que acontece quando a pessoa esquece de marcar o fake user, fica com 0 usuário, a pessoa não percebe e vai descartar. Diga. Usuário, a bola está usando ou não a animação? Ela está usando a animação? Não, ela não está. Então, a bola é um usuário. Ela pode ou não usar esse conteúdo. Quando a gente usa o termo user no Blender, user é o objeto, ele é um user. O objeto ele pode usar uma malha. Quando você escolhe se a malha vai ser a malha da bolinha ou a malha do guindaste, eu estou escolhendo o quê? Eu estou escolhendo um usuário para essa malha. Quando você faz o material, a mesma coisa. Você escolhe se o objeto está usando ou não aquele material. Então, o objeto ele é um usuário do material. Então, esse termo usuário, o Blender usa para o objeto. Né? O objeto ele é um usuário daquele conteúdo. O usuário falso é quem? É ninguém, né? Não tem nenhum objeto usando. Ele é falso. Então, a gente tem isso aqui. Ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó, alguém está usando essa animação. Quem está usando essa animação é, na verdade, o guindaste. Se eu tirar aqui, ó, 0 usuários. E
Se os dois estiverem usando, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu pegar aqui e usar Ball Attack. Ball Attack. E se os dois estiverem usando, ele vai falar para mim, inclusive, quantos estão usando, ó, quantos usuários, ou seja, quantos objetos tem conectados a essa animação. Então, essa é uma leitura que é importante para a gente. Eu vou usar Shift clique aqui para poder tirar, né, o usuário aqui. Então, vamos tirar os usuários. Ele agora não tem nem usuário falso, nem usuário normal. Então, isso aqui está sem usuário. Tá? Então, isso é uma coisa importante para saber. Se você quer salvar suas animações, lembrando que você tem que entregar 5 animações, é importante saber se elas estão sendo salvas ou não. Porque, né, vai ser meio triste se você fizer 5 animações e descobrir que nenhuma foi salva. Né? Ou que só a última que você fez foi salva porque só ela está sendo usada. Né? Então, é bem importante isso. Deu para entender até agora, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar esse cara, vou apagar essa bola, vou pegar o meu objeto guindaste. Deixa eu apagar de novo a ação que eu não estou usando. Vamos lá. Blender File, Actions, Ball Attack. Está com usuário falso, ó. Ele me informa se tem usuário falso. Se eu vier aqui e pegar esse cara aqui e tirar o escudinho e fechar, ó, 0 usuários. Ó. Ele me informa. Ele me informa. Mesmo que ele tenha um usuário, eu posso vir aqui e deletar. Tá? Então, se você quiser tirar excesso, você não precisa esperar o Blender salvar e fechar. Você pode tirar os excessos de conteúdo do seu arquivo. Isso vale para imagem excessiva, material excessivo, tudo que você fala assim, não, isso não faz parte do meu projeto. Né? O Blender ele tem um monte de coisa salva aqui. Né? Quando você cria ele está criando um monte de coisa. Né? Tem coisa que você não vai precisar usar. Né? Tipo assim, ele tem 74 pincéis aqui. Porque quando você cria ele tem 74 pincéis para você poder pintar as coisas, esculpir as coisas. Você criou um projeto, o pincel está lá dentro do projeto. Né? Inclusive, você pode compartilhar o pincel entre objetos, né? Entre arquivos. Você quer apagar? Você pode apagar. Você pode vir aqui, né? Tipo, eu não quero usar pincel. Vai apagar tudo. Se você resolver pintar a textura, você vai precisar importar pincel, mas... né? Se você quer deixar seu arquivo leve, você pode apagar todo o conteúdo que você não está usando. Né? Eu não quero usar essa malha da esfera. Né? Eu não quero usar isso aqui. Né? Eu não quero usar a paleta. Né? Nossa senhora, eu tenho várias telas. Tudo isso aqui, ó, cada uma dessas coisas aqui, está salva também. Ó. São os espaços de trabalho. Ele salva tudo. Salva tudo. Não precisa preocupar, não. O mais importante para mim são os actions. Porque na hora que eu vou corrigir, eu vou ver por aqui. E se tiver action sobrando, vai aparecer na lista. Vai atrapalhar a minha correção. Tá? Então, vamos voltar aqui para o View Layer e vamos animar alguma coisa no guindaste. Vou animar alguma coisa no guindaste. No caso, o guindaste usa um objeto do tipo armature. O objeto armature, ele tem o quê? Ele não tem só o pivô central aqui. Né? A gente tem esse pivô central do objeto aqui, né? Se eu rotacionar aqui, a gente vê ele. Esse pivô é a origem do objeto, né? Então, como a gente já viu, a origem é a informação que está aqui, ó. Então, quando eu estou rotacionando aqui, ó, ele está variando os valores do pivô aqui. Só que isso não vai permitir que eu faça o quê? Que eu faça a corda dobrar, que eu faça o braço levantar, né? Ele é só uma origem. Então, eu não quero animar aqui. Eu quero animar cada um dos meus ossos. Cada um dos meus ossos tem o seu próprio centro de origem. E para isso, o objeto armature ele vai ter um modo de pose. O modo de pose vai permitir que eu acesse cada origem de cada um dos ossos. Então, cada osso vai ter sua própria transformação.
E o que é interessante é que, apesar de eu ter múltiplos ossos, vai contar como uma ação só. Então eu não vou ter uma ação para cada osso. Eu vou ter uma ação com todos os ossos. E então vai ficar mais fácil para exportar para Unity um objeto complexo com várias partes articuladas. Fica bem mais possível de trabalhar, né, se a gente usar, né, um esqueleto e usar o modo pose, né, para criar essas animações. Ou seja, em vez de eu ter que pensar que minha nave é feita de 10 objetos e cada objeto tem sua própria animação na Unity, eu já levo as animações todas prontas num objeto só. Isso reduz o volume de gerência que eu preciso para lidar com o conteúdo. Tá? E aí, se eu quiser criar uma animação desse asset aqui, vamos criar a primeira animação. Eu vou fazer um idle, tá? É o guindaste. Eu não vou pensar que o guindaste é meu player, eu vou pensar que o guindaste é meu inimigo, né? Talvez está fazendo barulho na minha casa, talvez é o barulho da obra, né? Então ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. Então eu posso ter coisas como ataque, eu posso ter coisas como dano, eu posso ter todas essas coisas nele, mas eu não preciso me preocupar tanto com o tempo de interação dele, porque o player não está controlando esse guindaste, né? Então eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o meu guindaste talvez trepidando, como se o motor estivesse ligado, né? Talvez fazer, que aí vai parecer que ele está ligadinho, né? Então, vamos lá. Eu vou inserir aqui um keyframe no objeto inteiro, tá? Se eu quero animar o meu rig, eu não quero que uma alteração do meu objeto afete o próximo ciclo, né? Eu quero ter certeza que, na hora que entrou essa animação, o objeto inteiro tem uma marcação de posição. Se eu não tiver, a última alteração da última ação que eu puxei vai ser herdada. Que é basicamente o seguinte, se eu girei isso aqui, e eu não gravei as outras ações, se numa outra ação eu movi isso aqui, ele vai interferir nisso e vai gerar uma herança. Então, a gente quer ter certeza que a gente está controlando o objeto inteiro. Tá? Então, a primeira coisa, vou selecionar todos os bones, e vou apertar I, vai aparecer o quê? A lista inteira de bones aqui. Ó. Eu quero fazer isso no começo e no final. Uma coisa que acontece para jogo, o jogo trabalha muito com ciclo de animação. São coisas que começam e terminam de forma idêntica. Vou considerar que o meu ciclo de tremidinha é bem rápido, né? Não demora um segundo para ele tremer. É bem rapidinho, né? Ele vai subir e descer, e eu preciso fazer ele subir e descer várias vezes. Eu posso fazer só uma vez e ficar repetindo. Então, vou pensar que leva, sei lá, 10 quadros. Né? Ou seja, 10 quadros é o tempo que ele leva para subir e descer. Eu vou no frame 11 e vou gravar a mesma ação. Ou eu posso selecionar aqui e dar um duplicate, que funciona também. Eu posso vir aqui, ó, Shift D. Tudo que vocês aprenderem de atalho de modelagem, posso saber que meio que funciona, né? Oi. O outro foi inserir. O outro é só inserir um keyframe aqui, ó. Foi o insert keyframe. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter animação, insert keyframe. Beleza? Você pode apertar insert keyframe aqui também, ó. Ele vai perguntar onde você quer inserir. Funciona, tá? Então, se você apertar insert keyframe ou se você der um duplicate, você vai ter o quê? Né? Um novo keyframe. Aqui, ó, não tem variação nenhuma. Não tem variação nenhuma. Então, não está animado ainda. Eu tenho 2 keyframes, mas não tem variação. Para ser animação, eu preciso de 2 keyframes que variam de valor. Senão, não adianta. Mas no caso, eu vou ter 3, porque eu vou variar e voltar. Então, vamos fazer esse cara levantar um pouquinho. Vamos fazer esse cara, talvez, levantar e torcer. Vou fazer esse cara abaixar um pouquinho. Eu vou fazer esse camarada aqui ficar
retinho, né? Eu acho que eu posso fazer até uma torção aqui, ó, para poder ter um pouquinho mais de graça. Mexi. O que acontece com a galera? A galera esquece muito e mexe no tempo. Se eu mover no tempo aqui, eu vou perder tudo que eu fiz. Eu preciso gravar a animação antes de sair do tempo. Eu preciso gravar ela, tá? Para gravar, eu posso apertar I de novo. De novo, eu estou apertando no objeto inteiro. Mas não precisava. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Não fui eu que ensinei não, tá? Se perguntarem, não foi eu que falei não, tá? Porque isso dá alto spawn. Eu vou ligar, vamos lá, vou mover... Ah, droga, perdi tudo. Né? O que eu vou fazer? Eu vou ligar o gravador. É o Alt Key. O Alt Key, ele vai... Toda vez que eu confirmar uma alteração, ele vai gravar um keyframe. Aí eu não tenho que lembrar de apertar o atalho para criar o keyframe. Mas eu tenho que lembrar de desligar esse negócio, tá, gente? Porque se você esquecer isso ligado, você começa a gravar a animação feito doido para tudo. Então vamos lá. Aqui embaixo tem uma bolinha aqui. É um botão, é um ícone clássico de gravação, né? Que é a bolinha. Aqui, ó. Ficou azulzinho, ó. Tchum. A bolinha fica branca também. E agora, se eu mover, por exemplo... Se eu mover isso aqui, ó... Qual que é a vantagem do gravador? A vantagem do gravador é que ele só vai gravar aonde eu alterei. Só aonde eu fiz a alteração que ele vai gravar. Ele não vai gravar, tipo, aonde não tem alteração. E não tem problema. Eu não preciso que 100% dos bones alterem nessa animação, né? Eu preciso... A maioria deles tem que mexer. Pode até ser mais rápido que isso. Pode ser até mais rápido que isso. Eu vou fazer isso com menos tempo ainda. Então, eu vou dar... Aqui, ó. Selecionei Grab. Vou selecionar aqui Grab. E vou terminar com 5 frames. Metade do tempo. Eu estou sempre terminando um frame antes porque esses dois são idênticos, né? Se eles são idênticos, eu não preciso tocar eles 2 vezes. Talvez tenha ficado rápido demais. Então, vamos para 8. Acho que pode ser aqui. A gente tem uma série de coisas que eu posso fazer para melhorar essa animação. Várias coisas. Uma delas, eu posso, por exemplo, tentar manter a corda um pouquinho atrasada em relação ao meu guindaste aqui, só para parecer que ela está balançando. Né? Eu falei, aqui, ó, talvez valha a pena, eu estou torcendo isso aqui, né, tipo... E, de novo, se eu estou vendo isso no jogo, eu informo para o player que aquilo está vivo. Que esse que é o objetivo, informar para o player, ó, isso está vivo, isso está movendo. Mas ele está vivo sem gerar nenhuma ação. Então, isso é uma ação de espera. Muito importante para jogo, a gente vai precisar muito. Né? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa ação e batizar ela de acordo. Guindaste, idle. E eu quero ter certeza que eu não vou perder ela. Então, eu quero marcar o fake user. Fiz minha primeira animação. Né? Essa é a primeira animação. Para fazer a próxima animação, eu posso tanto duplicar essa, como eu posso fechar e criar uma nova. Né? Eu vou começar fechando e criando uma nova. Vou fechar aqui, ó. Eu não preciso clicar em novo, não. Na hora que eu gravar um keyframe, ele meio que vai gravar, vai criar uma nova para mim, tá? Então você tem a opção de pedir uma nova, ou você tem a opção de gravar.
Como essa é a minha pose de repouso, geralmente todas as minhas ações vão começar, vamos selecionar todo mundo, e terminar com as mesmas poses, né? Eu quero sempre voltar para essa pose. Ele vai atacar, eu quero que ele volte para a pose. Ele vai tomar um dano, eu quero que ele volte para a mesma pose, né? Então, vamos supor que ele vai tomar um dano agora, né? Então, de novo, tomar um dano é bem rápido, né? Pau, né? Tuf, né? Inventa um barulho, faz o barulho. Quer animar, gente? Faz o barulho. Grava o barulho. O melhor jeito de você acertar o tempo de animação é com som. Não tenta adivinhar o tempo de animação, tá? Não tenta, não vai dar certo. Pega um barulhinho, põe o barulhinho para tocar, vê o tempo que o barulhinho tem, usa o tempo do som. Melhor jeito, melhor jeito. Mil anos animando na vida, tá? Essa é a minha área de formação, é minha área de especialização, né? Tipo, passei muito tempo sofrendo com isso. Foram os meus professores que me ensinaram isso, então não sou eu que estou inventando isso. Aliás, agradecimento a Chico Marinho, que não vai ver esse vídeo nunca, mas eu vou deixar de agradecimento. Foi o cara que me forçou finalmente a usar áudio, marcar o tempo nas minhas animações e fez milagres, gente. Melhorou muito minha vida, tá? Então, é rapidinho, né? Então, provavelmente é também menos que um segundo, provavelmente meio segundo já deve dar para fazer ele tomando um dano, talvez até menos que isso, tá? E aí, o tiro chegou por aqui, piu, né? Onde é que eu atirei? Eu atirei, né? Onde é que minha nave atirou? Atirou aqui, é isso que vai para trás, né? Então vamos supor que é isso, né? Ela vai tomar o dano, e o dano, eu vou levar, eu tomo uma porrada, é muito rápido, né? Puf, eu demoro mais tempo para eu voltar para o lugar do que para eu tomar o dano, né? Você toma um soco na cara, não sei se tomaram, eu já tomei, mas não foi bom. Mas você toma um soco, rapidinho você já caiu, demora muito mais para você levantar. Ainda mais se a pessoa for o dobro do seu tamanho. Não mexe com ninguém maior que você, vai por mim. Então, vamos fazer esse cara para cá. Eu vou também girar isso aqui, subir. Eu quero que as rodinhas dê uma arriada assim. Vou rotacionar esse cara para cá. E aqui, ó, eu posso fazer uma coisa que eu tenho como fazer, né? Minha corda, ela pode, tipo, envergar, né? Então eu posso fazer isso girar, né? Pode até ser mais rápido que isso. Ô, gente, tá gravando? Vamos lá. Tá gravando? Vamos deixar gravado. O erro mais comum nesses anos todos que eu dou aula, o erro mais comum para quem vai criar animação é timing, tá? O erro mais comum é timing. Se vocês usarem um áudio, é uma boa referência. Mas uma coisa que acontece é que o computador me dá frame infinito, né? Então, o cara vai lá e cria os keyframes sem pensar quanto tempo está levando. Então, fica aquelas animações parecendo debaixo d'água, assim, super leve. Isso em animação, quando tem keyframe assim. Quando é desenho animado, é o contrário. Desenho animado, a galera tem preguiça de desenhar. Então, eles pecam por pouco. Então, tudo tem pouco desenho, né? Então, são coisas que eu acostumei a ver, né? Então, não tenha medo de fazer animações rápidas. Tenta ver a sensação da coisa, tá? Então, isso vai facilitar bastante a vida de vocês, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, meu guindaste estava aqui, porque tem inércia na vida a gente tem inércia, a tendência das coisas é ficar onde elas estavam. Então, a tendência desse braço aqui, ó, é ficar onde ele estava. A tendência disso aqui é ficar onde estava, né? Então, mesma coisa a cordinha. A tendência da cordinha é ficar aonde ela estava, né? Então, eu vou fazer todo mundo. E aí dá um pouquinho mais de impacto. A mesma coisa na volta. Bateu aqui,
pô, chegou até aqui, a tendência dessas peças é ficar aonde elas estavam. Ou seja, a tendência dessa corda aqui é ficar... Eu acho que eu posso até empurrar ela mais para cá, para fazer mais curvinho. E nada vai parar instantaneamente. Então eu acho que talvez eu queira, antes de parar aqui, talvez eu queira fazer... Deixa eu duplicar aqui. Talvez eu queira fazer a coisa dando uma acomodada. Nada para instantâneo na natureza, gente. É o princípio da inércia, né? Tá, aí agora eu vou jogar isso para... Eu quero mostrar em 15, porque eu quero mostrar parando. Então, em jogo, isso funciona como uma pancadinha. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o meu guindaste. Hit. Vamos salvar para ter certeza que eu não estou perdendo. Então, eu tenho duas ações nomeadas, né, e com espaço. Vamos fechar isso aqui. Vamos inserir isso aqui. Bom, para o ataque, o guindaste tem o gancho, né? Então ele pode dar uma chicotada. Também, a chicotada é rápida, mas preparar para chicotear demora. Então aqui, ó, eu vou, em vez de ir rápido aqui, eu vou rápido no final. Então eu vou fazer aqui, ó. Ele vai preparar para... Eu quero que ele... Não sei se você sabe fazer isso não, peraí. Vamos fazer assim. Talvez eu queira recuar um pouquinho isso aqui ainda, né? Aí aqui, ó, olha o erro. Eu fui no gravador, eu esqueci do quê? Vamos lá. Ctrl C. Ctrl V. Não foi tudo porque não estava todo mundo selecionado. Então vamos selecionar todo mundo aqui, ó. Existe a opção de copiar a pose, tá? Então você tem aqui, ó, existe copy pose. Existe colar pose. A corda está passando por dentro, ó. Rapaz. Rapaz. Então, peraí, deixa eu desfazer esse camarada aqui. Vamos fazer, eu vou fazer ele mais gradativo assim. Deixa eu ver, até onde eu consigo, sem ele inverter a curva. Eu posso ir com valor também, para não ter que preocupar com isso, mas vamos ver que eu tenho 4 eixos de rotação, então a conta vai ficando mais esquisita. Tá, então aqui, ó, ele preparou. Aí, mesma coisa, tipo, a tendência do gancho é ficar onde estava, né? Então, eu provavelmente vou inverter essa curva aqui, ó. A tendência dele é ficar lá onde ele estava. Do braço também. Então, eu posso puxar um pouquinho aqui, né? E aqui, ó, ele vai dar a lapada. Então, eu quero que ele venha bem para frente, que ele torça, que ele faça... E aí, gente, cara, animação, vocês têm que fazer, tem que exagerar, gente. A animação, ela não precisa ter limites, tá? A graça da coisa é exagerar. Tudo é exagerado. Entretenimento, tudo é exagerado. A gente vai ter uma aula só de princípio, entretenimento é tudo exagerado. Não se enganem. Se você viu um documentário do leão comendo uma gazela, o documentário passou em 40 minutos. Nenhum leão caça uma gazela em 40 minutos.
é narrativa, eles estão acelerando. E eles ainda falam que o leão sentiu um tanto de coisa. O leão ansioso, vendo a caça sobre... Sabe, essas narrações que eles põem? Né? Isso é exagero. Tudo é exagerado, gente. Tudo é exagerado. A narrativa é exagero. Tá? A gente está sempre dando uma puxada assim, na coisa. Eu posso fazer bem mais... Sai daqui, filho. Ó, aí, ó. Então, esse aqui vai ser meu guindaste. Ataque. Vamos lembrar de colocar o fake user. Uma lista com 3 actions. Né? Uma lista com 3 actions. E os 3 actions com fake user, nomeados corretamente. Tá? Aí, meu guindaste ele pode morrer também. A polícia da animação e do 3D vai falar que eu não posso matar meu guindaste. Né? Eu posso matar meu guindaste. Ele pode morrer. Vamos fazer o guindaste morrer. Então, aqui, ó, eu não usei duplicar ainda. Vou usar duplicar só para vocês verem. Se eu duplicar aqui, ó, vai aparecer um 01. Ele vai numerar. E ele vai pegar todos os keyframes que tinham. Isso é legal para vocês criarem variação no mesmo ciclo, né? Eu não vou fazer variação, na verdade eu estou só com preguiça né? Eu estou só com preguiça. Então, eu só queria tipo, já aproveitar 2 keyframes do outro. Mas para fazer variação, você sempre pode duplicar, né? Se você sabe que tem poses que são comuns entre uma animação e outra, você quer reaproveitar alguma delas. No caso, eu tenho 2 poses aqui. São idênticas, mas é a mesma, né? E aí, eu acho que aqui, ó, eu vou querer fazer ele caindo rapidinho, né? Vou pegar esse camarada aqui, ó, grab. Vou torcer esse camarada para cá, grab, né? Vou torcer meu vamos fazer estou fazendo uma pose que eu quero, mas não sei se é o timing que eu quero, né? Tá. Aqui a morte ela não é ciclo, né? A morte ela não tem volta. Então a morte é uma ação que você está contando para o player que aconteceu uma ação, ele não vai voltar para o estado anterior. Então isso aqui não é o caso de fazer um ciclo. É um caso só de fazer, vai acontecendo. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso deixá-la mais interessante, adiando, fazendo com que cada uma das etapas aconteça um pouco depois da outra, né? Então eu posso pensar que o cordão acontece depois do espaço, né? Então eu posso fazer uma cadência, né? Eu posso falar que uma esteira cai primeiro, depois cai a outra, né? Então eu posso embaralhar um pouquinho isso aqui. Nas coisas não precisam ter uma cadência, né? Onde todo mundo cai ao mesmo tempo, não, tá? Aqui, ó, na hora que chegar para cá, essa corda aqui, ela vai continuar balangando, mas eu também quero o quê? Eu também quero que a coisa acomode um pouquinho para dar uma sensação de impacto, né? Mesma coisa esse cara aqui, ó, eu vou querer, na verdade, eu vou querer que aqui eu vou afundar ele um pouquinho no chão e vou voltar ele um pouco para cima. Que aí vai dar uma sensação de impacto. Se você faz a coisa parando, né, ela perde a sensação de impacto. Se você faz ela batendo e voltando, você dá uma sensação de impacto aqui, ó. E aí, a mesma coisa aqui, ó, essa cordinha aqui,
eu vou fazer ela balangando de volta para cá e balangando até parar aqui. Eu posso fazer até mais uma vez, mas eu acho que uma ida e uma volta pode ser mais lento. Okay. De novo, isso aqui é uma animação que não precisa se preocupar com esse tempo aqui, porque isso é uma animação que acaba. Então, essa aqui é a morte do guindaste. Falta um. E aí, tá, mas né, esse é o famoso caso clássico de o professor mandou fazer, criem. E aí você fala assim, tá, pior cenário, né, gente? Você dá a folha em branco e desenha qualquer coisa. Aí a pessoa não desenha nada, porque o que ela escolhe? Então, aqui, isso aqui já é bem macetoso que eu estou passando para vocês, que é a coisa tomando dano, é uma informação que o jogo precisa, não é? A coisa não fazendo nada, mas viva, movendo. Então, vamos na ordem que eu fiz. Vamos na ordem que eu fiz. Eu fiz primeiro o idle, não é isso? Isso é a coisa viva esperando comando. Esperando o comando do próprio jogo. O jogo está lá, o objeto andando, e não é hora de atirar ainda, não é hora de combater, não é hora de fazer nada. Maravilha, esse é o idle. Estou esperando. Essa é uma animação ótima de vocês fazerem. Façam idle, por favor. Outra animação boa de fazer é o player acertou a coisa. Como é que você informa que o player acertou a coisa? Faz um hit. Não confia na cor piscando. Cor piscando, se a pessoa tem dificuldade para enxergar a cor, talvez ela não veja a cor piscando. Faz uma animação que tenha um comportamento diferente da animação, das outras animações. Mas faz uma animação, tomou dano. O inimigo tomou dano. Aí tem a animação do inimigo me atacando. Uma animação é o retorno positivo do inimigo. O outro é o retorno negativo, né? Eu estou atacando o inimigo está me atacando. A outra é eu venci o inimigo. Derrotei esse inimigo, então não tem mais o que fazer. Isso são 4. O que seria a quinta? Cara, é a hora de se pensar em variação. O inimigo, se ele tem só um ataque, ele é muito previsível. Se ele tem 2 ataques, e esses ataques eles têm um comportamento e um dano diferente, você já fez bastante para o seu gameplay. Porque aí, imagina que você vai sortear entre os 2 ataques. Tem um ataque que é mais fraco, um ataque que é mais forte. Se você fizer uma antecipação legal, né, uma preparação legal para o player saber que, tipo, opa, agora ele vai me atacar de lado. Ou então agora ele vai ligar, tipo, no meu caso, meu guindaste podia fazer um negócio da, sei lá, 2 loops, né? Ou então ele poderia, tipo, dar uma arrancada e trombar nele. Então, isso daria uma variação. Eu estou incrementando meu gameplay. E eu estou criando um feedback visual que independe de cor, independe de shader, ele funciona na silhueta. Então, eu estou comunicando para o player, mesmo se eu tiver que fazer o jogo preto e branco. Genial. Tem uma pergunta? Pergunte. Então, por exemplo, vamos slide da vida aqui, os ataques são atrasados. Isso. É de propósito? É de propósito. Aliás... Você ainda mais uma questão de design, dificultar o cara acostumado com ataque rápido, não atacar rápido. Isso é de propósito. A gente tem que fazer a... Tem um jargão disso em inglês, eu não... Né, às vezes com jargão eu falo. Mas é o seguinte, você tem que avisar para o player o que o inimigo vai fazer, porque senão o player não vai achar que é justo. Então, essa antecipação, além dela, obviamente, fornecer para o movimento credibilidade, porque você não consegue também mover sem antecipar, se vocês quiserem tentar, pode tentar pular sem abaixar as pernas. Boa sorte. Né? Não tem como, né? Você não tem como você fazer uma ação sem acumular energia, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser feita. E nos inimigos, porque o inimigo não é controlado pelo player, eu posso realmente caprichar nesse movimento que prepara. E se eu fizer uma animação que é diferente para cada golpe, o player vai ter um senso de justiça. Ele vai assim, agora vai estar lá. Ele vai lidar com o reflexo dele. Cara, todo jogo Metroidvania, Souls-like, tem esses boss cabuloso, é bom de ver. Cuphead é genial de ver as animações de antecipação. Elas são uma forma de comunicar para o player o que vai acontecer para ele se preparar. Né? Então, faz uma animação de ataque que tem uma antecipação diferente, que tem uma ação diferente, e que o player fala assim, opa, peraí, lá vem
No caso do meu guindaste, eu podia fazer tipo um gancho giratório meio louco, um negócio que, né, que ele, né, antecipa de um jeito diferente, e aí ele vai fazendo, né, e aí pode ser um golpe muito mais forte. Nem precisa ser muitas voltas, não. Você dá uma dupla pirueta, é legal. Outra coisa que pode acontecer é, meu primeiro ataque, e isso é uma coisa que vocês podem pensar, o meu primeiro ataque, ele é nessa direção. O segundo ataque, ele pode ser nessa direção. Né? A gente pode pensar em shooter, rola demais isso. Você tem um ataque que é concentrado, você tem um ataque que é espalhado. Né? Então você pode ter né, essa diversidade. Então, se eu pegar o meu guindaste, vamos lá, vamos pegar o ataque, vamos duplicar o ataque. Vamos fazer esse ataque, vamos dar um sobrenome para ele. Vamos colocar Strong, né? Só para dar uma coisa. Então, se ele é um ataque forte, eu posso antecipar por mais tempo, por exemplo. Então, eu posso, né, puxar, sei lá, fazer com que ele tenha muito mais tempo e variar bastante a pose. Ou seja, vamos pensar que agora eu vou antecipar para o lado, né? Então, peraí, deixa eu fazer no frame certo, senão depois eu me lasco. Então, vamos tombar aqui. Né? Eu vou fazer até mais gritante assim. Né? E aí aqui, ó, em vez de eu fazer essa mesma chicotada, né, às vezes eu faço Deixa eu apagar esse cara aqui que eu não vou querer esse... Aqui, gente, geralmente eu clico no sumário para poder pegar todos os keyframes, tá? Então, só para saberem. Aí talvez eu queira fazer o quê? Esse ataque indo para o lado, né? Eu acho que eu vou fazer ele, na verdade, com um atraso, assim, né? O rotate. Aí lá no motor eu ainda ponho umas partículas, um trail, alguma coisa que vai me dar mais impacto para isso, né? Talvez eu queira fazer a volta completa, né? Ou seja, eu vou às vezes puxar isso aqui, né? Tipo, vamos subir isso aqui, né? Eu talvez queira voltar nessa ponta aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá. E aí eu quero daqui pra cá. Eu quero jogar para trás, assim, bem para trás. Não, eu estou explorando aqui só para ver. Aqui eu vou fazer rapidinho só para... E aqui, ó, porque ele está fazendo esse movimento todo, o que o meu player vai entender de hitbox aqui, ó? Meu hitbox, nesse caso aqui, ele está pegando para frente e para trás. Esse golpe ele tem uma área muito mais ampla de ataque. Então, o dano do player vai ser, não só eu posso fazer o dano maior, mas eu posso falar assim, cara, e vai para todo lado, se prepara, né? Com o tempo, né, que a gente não tem aula às vezes, eu posso pensar em ataques mais legais com esse tanque, né? Eu posso, né, não sei, de repente transformar a corda numa corda de arco e flecha e ele disparar um projétil, né? Ou então, tipo, ele ficar em pé nas rodas dele e sair correndo atrás do player. Ou, sei lá, o que eu tenho de bônus aqui? Ou, tipo assim, rotacionar a cabine, que é uma coisa que eu não fiz.
né? Eu podia ter rotacionado a cabine. É uma coisa que eu não fiz e que ia ser legal. E essa é uma exploração sobre o design. Se você vai trabalhar com animação, por exemplo, se por acaso a porta que abrir para vocês no mercado for de animação, eles vão pedir isso do animador. Às vezes a coisa é planejada. Às vezes o cara fala, olha, eu preciso de um ataque que faça isso. Às vezes o diretor de animação ou até o diretor fala direitinho, mas com frequência eles te dão os frames e falam, faz um ataque forte e faz um ataque rápido. E aí você tem que pegar o personagem e explorar. Por quê? Esse é um trabalho do animador. Crie animações para mim. E tá tudo certo. Isso vai sair do seu pagamento, entendeu? Você vai falar, né, tipo, estou sendo pago para criar o ciclo. Né? Trabalhei com isso muitos anos. Às vezes o que a gente tem de informação é só uma pose a mais do que a pose de repouso. Ele fala assim, esse é o idle e a gente pensou no ataque forte ter essa pose. Aí você fala, tá, mas como é que eu chego nela e como é que eu volto? Tudo isso é pose que você tem que criar. Às vezes nem isso. Às vezes te dão o idle e fala, faz o ataque forte. E às vezes eles não te dão nem o idle, porque você vai criar o idle. Fala assim, a gente precisa desses ciclos. E esse é o trabalho criar. E na verdade é legal quando esse é o trabalho. Quando você tem a liberdade criativa para poder fazer o conteúdo, é muito doido. Né? Porque aí você pode experimentar. Dá mais revisão? Faz mais ping-pong? Com certeza, porque né, aí você está alinhando com o cliente, né? Você faz uma ideia, o cara fala, não gostei, então você tem mais etapas de aprovação. Mas também você faz coisas mais divertidas porque você tem espaço de criação ali dentro. Né? Então, não peço que vocês experimentem isso aqui, 5 animações feitas dentro do nosso prazo de aula. Né? Essa é a tarefa. Tá? Na semana que vem, a gente tem uma aula sobre qualidade de animação. São coisas que eu já estou colocando aqui, mas que eu não dei nome próprio para elas. Semana que vem a gente vai ver a teoria por trás dessas poses que eu criei. Tá? Alguma última pergunta, pessoas que vocês tenham? Diga. Cara, até tem como fazer no Blender, mas foge um pouco da nossa tarefa, tá? Tem como, é possível, mas que a nossa tarefa está muito direcionada à animação no rig. E como que você usa o rig para animar. Então, a gente não está cobrindo isso nesse período, mas é possível, é totalmente possível animar isso. O que eu diria para você é o seguinte, se você não consegue fazer as luzinhas piscando, porque o rig não permite, faz um design de sirene que indica que ela está girando. Então faz algo que fique claro que a sirene está girando. Já ajuda pra caramba. E se você colocar, na verdade, um spotlight obedecendo esse esqueleto na Unity, vai funcionar como se fosse uma sirene, é uma alternativa. Eu estava pensando, sabe aquele negócio de cenário que eu fiz no seu negócio? Tem tipo umas garrinhas assim? Isso seria melhor de fazer, tipo, girando no Unity ou fazer uma animação? Pois é, o legal de fazer do Blender é complicar essa animação. Então, na Unity, você consegue girar a garrinha mexendo tipo, a base dela. Mas você não consegue fazer, por exemplo, ela beliscando. Então, só da ideia de você poder fazer a garrinha, que ao mesmo tempo que ela está movendo, ela está beliscando, já te dá 3 bônus aí para você criar a coisa. Se a garrinha ela é complexa e ela tem, por exemplo, vários ganchos, mover de um jeito louco esses ganchos vai dar, de novo, muita graça para o conteúdo, porque essa garrinha mexendo com cada pedacinho da garra mexendo num tempo diferente, fica louco de ver, e justifica fazer animação. Ou seja, você pega esse design e você trabalha ele para ele se tornar tipo, mais adequado à tarefa e ainda faz um combo para o seu jogo. Né? Então, eu exploraria nesse sentido. Né? Inclusive, todos os modelos que vocês fizerem, exploraria nesse sentido. Se você tem um modelo para fazer que cobre essas variedades, né, esse é o momento. Não, uma pergunta parecida para fazer. Ótimo, ótimo. A linha entre melhor fazer no Blender ou na própria Unity? Pois é, a Unity é muita animação de pivô. Então, assim, é como se não tivesse o rig, né? Então, se você quer, por exemplo, uma navinha que tomba para a esquerda, tomba para a direita, não tem nada deformando ali, não tem nada articulando ali. Então, essa animação na Unity você resolve rapidinho. Mas se, por exemplo, você quer, tipo, os flap virando, a asa abrindo, né, a turbina também pulsando,
é tanta coisinha para você tentar animar na Unity que isso tem cara de rig. Inclusive, esse movimento que a gente vê muito em animação japonesa, que é a turbina, ela tem umas placas que abrem e fecham. Isso é super legal de fazer com rig, né? E isso super ajuda a dar a sensação de que está aumentando o poder, a potência da coisa, ou está concentrando, né? Então, é algo legal. Mesma coisa, eu pensaria, por exemplo, o canhão, às vezes, você tem que animar no motor porque você está movendo ele de acordo com o código, né? Mas se você não tem, tipo, que preocupar com a direção do canhão, você só tem que preocupar, tipo, às vezes, com o disparo dele, né? Que é ele fazendo o movimento para trás e para frente, tremendo, a correia das balas passando. Você não tem por que programar isso. Isso pode ser um ciclo, né? Que funciona dentro do Blender, e que você jogar lá no motor, você vai só tocar ali o ciclo, e ele vai combinar com o movimento do tiro, vai parecer que tem uma metralhadora, por exemplo, girando a correia de bala, por exemplo. Né? Então, é esse tipo de elaboração que, de novo, dá super suculência para o jogo fica super atraente com uma boa animação. É bom lembrar que videogame bebe muito de animação mesmo, né? A gente, obviamente, tem jogos que não precisam de animação, tem jogos que resolvem só com texto, por exemplo, mas que se a gente pegar a massa de mercado de jogo, o videogame ele é, na grande massa, algo que usa animação o tempo todo, algo que usa animação, né? Tipo, massivamente, né? Não, existe mercado onde não usa animação, existem jogos de texto, né? Existem jogos que são gráficos estáticos, isso existe, mas a grande maioria dos produtos do mercado de jogos usa animação, né? E às vezes usa animação em menu, usa animação em outras coisas que nem é bonequinho, não. Tem vários tipos de animação que dá para fazer. No nosso caso, a gente está procurando coisas que justificam melhor o uso do rig, que são peças articuladas. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Então, gente, obrigado aí para quem veio na aula de hoje. Eu vou fazer a chamada assim que eu terminar de gravar. E obrigado quem está assistindo isso no YouTube. Valeu demais.